Então, nosso tema de hoje é procrastinação. Por que é que a gente deixa para estudar depois, deixa para fazer as coisas depois? Por que é que a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês é uma junção de minha experiência pessoal, tá? Das teorias que eu leio nos livros e da prática. A soma disso é uma prática que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, se você procrastina, se você deixa para estudar depois, se sua vida não está andando de estudos, hoje eu quero acabar com essa procrastinação. Quero começar a acabar, porque a live começa hoje e acaba amanhã, sobre procrastinação, tá em 2 partes, tá? Então, se você sente isso, esse aqui é o nosso objetivo, acabar com isso aqui hoje, tá? E veja, a gente está estudando para concurso público. E eu sei que você pode estar se sentindo cheio de tarefas. Ou então você se sente sobrecarregado. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, tem família, tem relacionamentos. Quem aqui se sente sobrecarregado? Comente aqui. Se sente sobrecarregado. Digam aqui para mim. Sente sobrecarregado, sente que não está andando. Outra coisa, você não consegue deixar as coisas em ordem. Então, por mais que você tente, Lequinha aqui, eu sou sobrecarregada, eu, Castro, eu também, Cida. Então, assim, você não consegue deixar as coisas em ordem. Então, eu passei por isso. Então, assim, eu me sentia sobrecarregado, eu não conseguia deixar as coisas em ordem, meus estudos em ordem, e sempre tem mais coisa para fazer. Sempre tem mais coisa para fazer. Sempre tem mais e mais e mais coisa para fazer. E estudar estava se transformando em um transtorno. Uma dificuldade muito grande. Tá? É como assim, eu tenho que botar mais uma coisa importante e não estou dando conta. Como se não estivesse dando conta. Tá? Só que eu vou botar aqui fazer um gráficozinho para mostrar para vocês, que é o seguinte: a gente tem algumas opções na vida, né? Ou a gente não consegue, tá? Tem 3 na verdade. Ou a gente não consegue estudar o que precisa e não estuda, procrastinou, né? Ferrou de vez, né? Ou eu vejo muita gente fazendo isso aqui. Eu quero dar um exemplo prático. Fazendo isso aqui. Vou dar um exemplo, olha. Aqui é o seu estudo. Eu vou mostrar, viu? Não se preocupem não. Aqui é o seu estudo, tá? E aqui é o tempo passando, tá? Estudo e o tempo. Aí, tá? Você não sabe quando é que vai sair o edital. Então você faz assim: um dia você estuda mais, um dia você estuda menos, um dia mais, um dia menos, um dia mais, aí não estuda, aí corre, volta. É assim mais ou menos, né? Você começa a estudar bem, aí para, aí diminui, aí sobe, aí vai, mas está estudando pouco e de forma irregular, né? Ou seja, procrastinando. E aí aparece uma coisa chamada edital, com a data da prova. Diga se não é assim, aparece um edital com a data da prova. E aí o seu estudo, ele faz isso aqui, ó. Você sobe e começa a estudar vertiginosamente. Vertiginosamente, né? Porque está chegando perto. E por que isso acontece? Por que isso aqui acontece? Quem já passou por uma situação dessa? Isso não só acontece em concurso, não. Isso acontece em faculdade. Né? Isso acontece quando você tem algo para fazer ou para entregar. Você tem um compromisso e precisa fazer. Tá? Quando chega o edital, você enlouquece de estudar. Por que isso acontece? Por um fator chamado prazo. Você tem um prazo. Agora você tem um prazo. Agora você tem um prazo. Mas a minha pergunta é o seguinte: tem gente que não faz isso.
Tem gente que já vem estudando de forma mediana desde o começo. Tem gente que vem estudando de forma mediana desde o começo até o dia da prova, independentemente. Tá? Então veja, por que tem gente que consegue e tem gente que não consegue? Por que tem gente que consegue e tem gente que não consegue? Eu vou tirar os comentários um pouquinho, tá? Para vocês acompanharem melhor. Por que tem gente que consegue e tem gente que não consegue? Tá? Então veja, quando você não consegue, o que eu percebi, e isso eu não estou livre também não, tá? Acontece comigo também, eu senti, né, que tipo, você vai desenvolvendo uma sensação de inferioridade. Tem gente que passou, tem gente que teve resultado e comigo não está acontecendo, por que comigo não está acontecendo? Mas na verdade, todos nós temos uma certa quantidade de tarefas para fazer, né? Muitas tarefas para fazer na realidade, né? Só que algumas pessoas elas conseguem diferenciar bem quais tarefas são mais importantes e quais tarefas vão fazer diferença na vida delas, tá? Então veja, você já parou para pensar de todas as tarefas que você tem para fazer? Parou para analisar, assim, quais são as tarefas, quais são as coisas que eu tenho para fazer na minha vida e que realmente vão fazer diferença? Diferença em que sentido? Diferença no sentido de que te leve para o lugar que você quer. Se você quer ser concursado, se você quer estar num posto bom no serviço público, quais as tarefas que vão fazer diferença para você chegar lá? Quais são essas tarefas que vão fazer diferença para você chegar lá? Geralmente são as que você não quer fazer. Aí vai a bomba, né? Geralmente são as tarefas que você não quer fazer. São as tarefas mais difíceis. São as tarefas que você deixa para depois. É justamente o que você procrastina. Fale para mim, se não é isso. É ou não é isso? É ou não é? Tá bloqueado os comentários, né? É ou não é? Deixa eu ativar. Tá? É ou não é? Então veja. Perceba que a gente, né? Vou falar você não, mas que a gente procrastina justamente aquilo que é mais importante, aquilo que vai fazer diferença na nossa vida, aquilo que vai levar a gente para um lugar melhor, tá? Então eu preciso, na minha vida, estabelecer o que é esse principal, o que é o mais importante, tá? Eu preciso estabelecer o que é mais importante e eu preciso colocar em ordem de prioridade. Em ordem de prioridade. Eu estava conversando um dia desse, inclusive foi uma live, com a professora Lúcia Helena Galvão. Ela falou algo que, tipo, realmente eu achei incrível. Que é o seguinte. E isso tem a ver com essa prioridade. A gente coloca uma TV enorme no meio da sala, né? Coloca uma TV enorme no meio da sala. Tem a cozinha, tem a sala de jantar, bota uma TV grande na sala para ver o jogo de futebol, tem espaço, tem o quarto, nosso quarto, né? Dorme bem. Mas às vezes reclama que não tem um local para estudar ou que não consegue estudar com tranquilidade. E veja, são prioridades. Tem coisas na nossa vida que a gente elegeu como prioritário, né? O que é mais importante para você? O seu cantinho de estudo, a sua sala de estudo ou a sala da TV? Veja como as prioridades na nossa vida elas são meio que bagunçadas, né? Estamos quase chegando em 1000, viu? Se chegar em 1000, bota o aviãozinho. Se chegar em 1000, a surpresa vai começar. Então tem gente que às vezes... Quer outro exemplo? Na nossa vida, às vezes a gente está preocupado em comprar o melhor telefone, né? O iPhone mais avançado, né? Para impressionar os amigos, por exemplo,
Mas isso te leva onde você quer? A preocupação em ter o melhor telefone, ter o melhor possível, vai te levar onde você quer? Quanto tempo você vai passar nesse telefone novo, mexendo, WhatsApp, e não está priorizando os livros, os estudos? Então, perceba, o que a gente procrastina, o que a gente deixa de lado, o que a gente prioriza, é o que a gente vai se transformar. É o que a gente vai se transformar. Tá? Então, a minha pergunta para você, o que é que você vai priorizar a partir de agora? É a TV na sala grande? É trocar o telefone? Ou você vai priorizar o seu futuro? Procrastinação é isso. É isso. Você está deixando de lado algumas coisas para fazer outras. Tá? E aí, veja. Gerson, eu percebi. Então, eu percebi que, na verdade, eu tenho que dar foco nos meus estudos. Olha, eu vou até dizer para vocês. Eu, quando me casei com Marcela e me mudei para cá, aqui não tinha esse escritório com os meus livros, com minhas coisas. Meu livro ficava meio jogado na casa. A gente ia se mudar para um apartamento e acabou não mudando. E os livros ficavam jogados na casa. E isso começava a me dar uma agonia por dentro, porque estava em conflito com as minhas prioridades, com os meus objetivos. Então você tem que ver quais são as suas prioridades, seus objetivos, né? Você precisa ver. Agora, Gerson, como é que eu vou... Fica até o final, porque vai ter sorteio, viu? Para quem está assistindo ao vivo, vai ter sorteio. Como é que eu posso estabelecer o que é mais importante? Tá? Olha só. Geralmente, o que é mais importante é o que você não quer fazer, ou o que é mais difícil. Então, quase mil. Coloca o aviãozinho aqui, você está assistindo no Insta, né? Coloca o aviãozinho, mande para um amigo, que chegar em 1000 tem surpresa. Surpresa especial. Eu vou divulgar o telefone de Neto vai ser, eu não vou nem falar, viu? Porque às vezes eu faço as coisas que eu prometo e depois é terrível para fazer, mas eu faço, eu sempre cumpri, tá? 934, quase mil, estamos quase 1000. Então veja, quando você quer estabelecer o que é principal, você precisa ter 5 elementos, tá? 5 elementos, né? Que estão relacionados à sua decisão e à sua disciplina. A primeira coisa, faça logo o que é mais difícil, o que é mais importante. Inclusive, tem um livro só sobre isso. Tem um livro que Comece pelo mais difícil. É um livro. Então, assim, acordou, faça logo o que precisa ser feito. Estude logo o que precisa ser estudado. Tá? Essa é a primeira coisa. Faça logo o que é o mais importante e o mais difícil. 2, não fique pensando. Tá? Haja logo. Quanto mais você pensa, aí fica assim, olha, bom, vou pensar, o que é que eu vou estudar, o que é que vai ser, pronto. Para acontecer um desviozinho, é terrível, tá? Então, assim, não dê chance para procrastinar, não dê chance, porque você internamente vai querer o que é mais fácil. 972, quase mil, Neto. Então, 980. Foco até terminar. Começou, termine. Eu me determinei a ler essas 5 páginas, eu me determinei a assistir essa live, eu me determinei a assistir as 5 páginas, eu me determinei a resolver 3 questões. Começou, termine. Tá? 4, seja regular. Faça todos os dias. Crie disso um hábito. E se dê um prazo para acabar. Tá? As coisas que você se compromete. Eu estou dando um prazo aqui, 14 dias comigo. Tá? E 5, você não precisa de um plano espetacular. Você não precisa de um plano espetacular. O que você precisa é de um plano simples, direto, em que você cumpra. Tá? Em que você cumpra. Então, revisando, quais são os 5 pontos? Faça o que é mais difícil logo, não fico pensando, haja, tá? Foco a determinar e se dê um prazo, seja regular e você não precisa de plano espetacular, tá? Faltam 10 pessoas. Sei, será que já no primeiro dia, né? No primeiro dia a gente já vai bater a surpresa, né? Da vez passada a surpresa foi no 5º, 6º dia. Já vai ser no primeiro dia hoje, tá? E aí você pode estar se perguntando, tá, Gerson? Eu quero fazer o mais difícil, não quero ficar pensando, quero agir logo, eu quero focar em terminar.
eu quero ser regular, eu quero criar o meu plano. Como é que eu faço isso acontecer? Me dê dicas, tá? E eu vou dar as 10 dicas para não procrastinar, eu vou dar amanhã, na live de amanhã. Na live de amanhã eu vou dar 10 dicas para você não procrastinar, né? Dicas, 10. 1, isso, 2, isso, 2. Prática. Então você vai perceber que amanhã, na live de amanhã, eu vou te dar 10 dicas práticas para você não procrastinar. Tá bom? 20 pessoas. Pessoal, coloque o aviãozinho, porque se chegar em 1000, já a surpresa já sai. Já começa o telefone de noite já rola hoje, tá? Então amanhã a gente vai com as 10 dicas para não procrastinar, tá bom? Pessoal, o que é que acharam da live de hoje? Diga aqui pra mim. Comente aqui o que é que você achou da live de hoje. Opa, deixa eu